Flávio Bolsonaro vai acabar com o Pix no Brasil. Será mesmo? Bem, foi essa a grande fake news desses últimos 2, 3 dias. Aconteceu basicamente que saiu um relatório e vai apontar que em nenhum momento o relatório americano fala tem que acabar com o Pix no Brasil. Em nenhum momento. A principal crítica é com o controle existente no Pix. Vale falar que os Estados Unidos também tem um sistema semelhante ao Pix lá, o FedNow, e tem um outro também. Mas o que importa dele é que o governo não tem controle sobre ele. Fica a cargo das instituições financeiras e de empresas privadas, basicamente. Então, não é o governo. E também tem um outro, que é basicamente uma instituição que própria faz isso e tudo mais. O que acontece é que o Pix tem um grande problema. Ele de fato não substitui o dinheiro na questão de trocas, pois tem que ficar atrelado a um CPF. Aí você pode até achar, mas todo mundo tem um CPF. Ok. Um americano que vem visitar o Brasil fazer turismo, ele tem CPF? Não. Vocês podem até falar, mas fora do Brasil tem lugar que funciona com Pix. Correto, mas a pessoa ali tem um CPF. Muitas vezes até que uma empresa montada, por exemplo, em Portugal, mas o contador ali é um brasileiro que tem um Pix, ok? Então fica nesse ponto, que o Pix é muito restrito e é essa a crítica principal dos Estados Unidos quanto ao Pix. É o excesso de controle e de burocracia sobre o Pix no Brasil. E sobre essas críticas, eu acho alguns pontos interessantes. Primeiro aqui, ó. Lula não precisava fazer discurso sobre Estados Unidos acabarem com o Pix, avalia Dumas. Primeiro, os Estados Unidos não vão acabar com o Pix. E segundo, Lula não precisava fazer um discurso falando que os Estados Unidos vão querer acabar com o Pix. Isso não vai acontecer. O professor destacou que o crescimento expressivo do Pix no Brasil, mencionado que o sistema aumentou 50 vezes em termos nominais, movimentou 7 trilhões de reais entre 2020 e 2025. Para Dumas, a declaração de Lula tem motivação política em momento em que sua popularidade estaria em queda. É aquilo, ele aprovou, ele basicamente achou de bom tom criticar os Estados Unidos, porque ele sabe que grande parte da parcela do povo brasileiro tem um sentimento anti-americano. Mesmo sem, de fato, os Estados Unidos falar sobre o fim do Pix, eu vou até colocar o relatório americano aí em anexo para vocês darem uma olhada. Ele achou que seria boa ideia atacar os Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos em nenhum momento falou que o Pix vai deixar de usar nossa moeda, esclareceu. O economista comparou a situação com uma espada de Damocles que poderia estar na cabeça, mas quem na realidade não está. Em sua avaliação, os Estados Unidos estão muito mais preocupados com questões internas, como a inflação e o aumento dos preços dos combustíveis, do que com o sistema de pagamento brasileiro. Dumas também criticou a missão Rua 25 de Março em São Paulo no relatório da seção 301 dos Estados Unidos, argumentando que existem problemas muito maiores de falsificação em outros países, como na China, onde províncias inteiras são dedicadas a produtos falsificados. E tem várias matérias falando sobre isso. A revista Fórum colocou que o segundo relatório é uma preocupação do Banco Central com ser pagamento preferencial ao Pix. Aí, de fato, prefere, viu? Países Estados Unidos criariam uma proposta de desvantagem para as gigantes estrangeiras de pagamentos eletrônicos que operam em território nacional. E aí fica a dúvida, por que essas empresas também não começar a operar em Pix? Simples, essas empresas muitas vezes não têm o CPF barra CNPJ, então elas prejudicam o seu trabalho no Brasil. Falou a Lula falando coisa de soberania e falando do silêncio de Flávio Bolsonaro no campo legislativo, transformou o debate em uma arena de disputa política. A recusa de Flávio Bolsonaro em defender o sistema financeiro expôs uma contradição. Para parlamentares progressistas, a submissão de Trump falou mais alto em defesa do
do Brasil. Lindbergh Farias destacou esse ponto. A cobrança foi endossada pelo Rogério Corrêa do PT. Ele ironizou a falta de posicionamento dos autodeclarados patriotas. Para Carlos Zaratini, afirmou que o Pix é do Brasil, criticou a pressão dos operadores de cartão contra o sistema que associou essa reação aos lucros obtidos com os juros rotativos e o crédito rotativo. No Senado, a artilharia ficou por conta de Humberto Costa. Deixa eu pegar como exemplo. O patriotismo de Flávio Bolsonaro acaba quando começa as ordens de Trump. Na Casa Branca, atacando o nosso Pix e a nossa soberania, que ele já gosta de colocar aqui, e ele tem silêncio absoluto. Prefere bater palma para o americano do que defender o que facilita a vida de milhões de brasileiros. Aí tem aquele falando que o Flávio Bolsonaro vai acabar com o Pix, mesmo sem provas, mesmo sem nada. E saiu até uma reportagem falando, vou colocar também, mas não vou tocar aqui ela, que o Flávio Bolsonaro disse que o PT mente em críticas sobre o Pix. Nós sabemos que a mentira é a grande base do PT. Flávio. Aí tem um tema interessante. Flávio Bolsonaro recorre ao chat GPT e segue calado sobre a ofensiva do governo Trump. Em publicação na Rede X, Flávio Bolsonaro recorreu ao chat GPT para perguntar se ele acabaria com o Pix. Sem informação sobre o posicionamento dele, a plataforma de inteligência artificial negou e atribuiu a fake news. Tem muita gente esperando na rede. Vamos perguntar ao chat que é verdade e o que é mentira. Nós tivemos aqui, e eu não estou seguindo, um videozinho curto que ele fala sobre isso. Mas aqui, por que estão dizendo que o Flávio Bolsonaro vai acabar com o Pix? Poderia acabar quando chegasse à presidência. Furou a bolha digital e tomou o centro do debate político nesta quinta-feira. A pressão escalou com o hashtag Pix é do Brasil. Dominou as redes sociais, impulsionada pelos parlamentares governistas que decidiram expor o silêncio do senador diante dos novos ataques de Donald Trump. Vai falar que Donald Trump não atacou diretamente o Pix, apenas o criticou. Essa cobrança, no entanto, não é fruto de um surto passageiro da internet. Ele se apoia na base sólida de documentos oficiais dos Estados Unidos, o lobby de Eduardo Bolsonaro em Washington e a máquina de fake news operada pelo próprio bolsonarismo. Veja uma coisa interessante. Isso aqui é uma fake news. Então eles estão utilizando uma fake news para acusar o Bolsonaro de fake news. Uma coisa interessante. Então, resumindo a ópera. Teve o relatório. No relatório não tem um ataque direto contra o Pix, eles falando que o Pix tem que acabar. Muito mais é coisa de criticar o controle existente do Pix sobre o governo. Que o governo controla, regulariza e cria muita burocracia em cima do Pix. Por exemplo, exigindo o CPF. O CPF é coisa do Brasil. Nem todo. Pode existir um outro americano que vive há um tempo no Brasil que tenha CPF. Mas um turista que venha fazer visita no Brasil não vai ter CPF, ok? E prejudica também muitas empresas estrangeiras que venham querer operar no Brasil. E se pegar o relatório critica a burocracia do Pix e não o Pix em si. Eu vou colocar o relatório aí junto, só para vocês terem essa certeza. Então, se o Pix fosse mais amplo, não colocasse muitos empecilhos, como o uso do CPF, e se tornasse mais simples para ser usado pelos estrangeiros, não valeria nem a pena ter essa citação com o Pix. Então, o Lula, que já foi dito que ele exagerou ao criticar o Pix, ou ao criticar essa possibilidade, e a pessoal da esquerda coloca muito mais por que o Bolsonaro não falou nada sobre o Pix. E um ponto interessante sobre isso, se eu pensar, o Flávio Bolsonaro vai acabar com o Pix. Ótimo. Quem instituiu o Pix foi o Flávio Bolsonaro em 2000 foi de novembro de 2020 que foi instituído o Pix. Quem era o presidente na época?
Muito bem. Eu acho que só por isso já coloca um ponto bem interessante. Sem falar que não tem nenhuma citação e nenhuma possibilidade de o fim do Pix via Flávio Bolsonaro. Vale falar que foi o próprio Lula e o Haddad quem começou com mais controle sobre o Pix. Quem aí vai se lembrar dele pedindo maior controle sobre o Pix por uma possibilidade de estar sendo usado via como uma maneira de escapar de impostos e tudo mais. Então colocou aquela ideia inicial que movimentações acima de 5 mil começariam a ser taxadas. E olha, eu conheço um que vende paçoquinha no sinal. Ele disse que chega a tirar 3.000 reais por mês. Fácil, ele tira. Um desses que ganha 3.000 reais vendendo paçoquinha, com toda certeza ele movimenta mais de 5.000 reais por mês. Qualquer vendedor de pipoca no centro movimenta mais de 5.000 reais por mês. Tá vendo? Então, isso do Lula querer um maior controle sobre o Pix já responde muita coisa. Talvez o que o Flávio faça é diminuir o controle sobre o Pix que o Lula colocou, a famosa taxa do Pix que ele queria. E aí uma coisa, eu já aqui já lanço uma sugestão boa para o Flávio Bolsonaro. Retirar a exigência de CPF no Pix, ok? Essa resolveria todos os problemas, inclusive as críticas existentes dos Estados Unidos contra o Pix, ok? Bem, era isso. Curtam e compartilhem e comentem com suas opiniões, que ajuda muito. Obrigado.